Que bom, maravilha, então. Pois bem, gente, bom dia, então. Já são 8 horas e 5 minutos, né? A, a aula de hoje, ela tem por objetivo nós fazermos uma revisão daqueles conteúdos que iremos cobrar no segundo bimestre. Como eu havia conversado com vocês, nós pegamos os conteúdos que foram ministrados durante o semestre, né? E dividimos, fazendo parte deles a avaliação do primeiro bimestre e a outra parte agora a avaliação do segundo bimestre. Quais são os conteúdos que nós vamos cobrar na nossa avaliação do segundo bimestre? Vamos ver. São estes conteúdos que estão aí na tela de vocês. Eu vou aumentar um pouquinho, vocês estão conseguindo ver, né? Nós vamos, durante a nossa avaliação do segundo bimestre, nós vamos cobrar conteúdos que estão presentes na aula 7, que é Formas de Exercer a Advocacia, onde, entre elas, nós temos o advogado associado e com relação a honorários desses advogados. Perfeito? Tá bom. Vocês estão conseguindo visualizar a tela aí? Tópicos para revisão? Tá bom, então. Um segundo tópico, ele está lá na aula 8, que é a Sociedade de Advogados, principalmente com relação aos requisitos para a sua formação, o registro e a sua existência, né? E Sociedade de Advogados, vocês se lembram, elas são de duas formas, né? Eu tenho a Sociedade Unipessoal de Advocacia e a Sociedade de Advogados, que nós trabalhamos na aula 8, tá? O terceiro tópico trata-se também de forma de exercer a advocacia, porque além de advogados, membros de sociedades de advogados e de advogados associados, nós temos o advogado empregado. Este tema aqui, advogados empregados, foi o trabalho que vocês fizeram na parcial 2, quando a gente pediu para que se fosse feito um trabalho onde fosse pesquisado quem é esse advogado empregado, quais são os requisitos para considerar este vínculo de emprego, os direitos do advogado empregado, salários, a jornada de trabalho, se ele tem dever ou não de subordinação, o destino das sucumbências, tá? Que eram esses temas do trabalho da parcial. O quarto tópico trata-se de publicidade profissional do advogado. Foi a nossa última aula. A publicidade profissional do advogado, ela está nas aulas 9 e 10. Parte nas aulas 9 e parte na aula 10, tá? E, por último, os tipos de honorários advocatícios, que a gente vai encontrar também lá na aula 10. Perfeito? São estes os temas que nós vamos explorar na nossa avaliação do segundo bimestre. Essa avaliação do segundo bimestre, ela ocorrerá semana que vem, tá? Portanto, dia 13. Dia 13, segunda-feira da semana que vem, nós vamos ter a nossa avaliação do segundo bimestre nos mesmos moldes daquela do primeiro bimestre, tá? No meu formato. Vai ser feita no AVA, dentro daqueles prazos que você já conhece, perfeito? A Beatriz está chegando, seja bem-vinda, Beatriz. Nós estamos terminando de apresentar para os colegas quais são os temas que nós vamos trabalhar com relação à prova do segundo bimestre. Então, eu vou mudar aqui agora, vamos pegar a aula 7 para a gente falar um pouquinho sobre essa questão do advogado associado. Só um minutinho, nós vamos lá na aula 7.
aula 7, vamos compartilhá-la. Aqui na aula 7, nós vamos lá no slide número 16 para frente, aqui onde começa esse tema que nós vamos trabalhar hoje, tá? O slide 16. Aqui nós vamos relembrar vocês as várias formas de exercer a advocacia, ok? Eu estou perguntando sempre se a tela está aparecendo, porque às vezes ela não aparece aqui para mim. Para vocês está tudo ok, né? Vocês estão vendo a tela de PowerPoint em que fala das várias formas de exercer a advocacia, tá? Quando se tiver algum problema, vocês me avisam. Então, vamos ver quais são essas formas, né, que eu tenho para exercer a advocacia. Aqui, relembrando, são basicamente 3 formas de exercer a advocacia. Nós temos o advogado liberal, que é aquele advogado autônomo, trabalha sozinho, sem nenhum vínculo, nem societário e nem empregatício. Nós temos o advogado público, que é aquele que tem vínculo com o serviço público, os defensores públicos, etc. E temos o advogado empregado. Tá? Então, são esses os 3 tipos de advogados, basicamente. Mas existe um outro tipo de advogado, que é aquele chamado advogado associado. Quem é o advogado associado? É um advogado autônomo que vai trabalhar em uma sociedade de advocacia. Ele vai trabalhar lá, mas ele não vai ser empregado e nem também será sócio. Ele vai ser um colaborador. Advogado associado, os seus honorários são fixados em contrato com a sociedade de advogado. Então, como que funciona isso? Eu tenho uma sociedade de advogado, vamos dar um exemplo prático, que trabalha na área de direito criminal. Então, aquele escritório de advocacia é especializado em direito criminal. Aí ele precisa de um advogado que seja especialista em direito previdenciário, porque um cliente desse escritório está precisando de algo da área previdenciária. O que pode fazer essa sociedade de advogados? Ela pode convidar um advogado para colaborar, para participar como colaborador daquela sociedade, atuando na área previdenciária. Essa sociedade não vai ter vínculo empregatício com esse advogado e ele também não vai ser sócio. Ele vai ser apenas um advogado associado. E como ele fica a questão dos seus honorários, seus salários? Quem vai definir isso é o contrato. A sociedade de advogados vai fazer um contrato com o advogado associado. Esse contrato fica registrado na seccional da OAB, da onde está situada aquela sociedade de advogados. Tá? Então, lembrando que o advogado associado, ele não tem vínculo empregatício com a sociedade de advogados. Aí surge um problema com relação às sucumbências. De quem é a sucumbência? Vamos imaginar que nessa ação previdenciária, o advogado venha a ganhar aquela ação e a parte contrária vai ter que pagar as sucumbências, os honorários sucumbenciais para a parte vencedora, perfeito? Como fica isso? Neste caso, o advogado associado vai participar da sucumbência também. E como ela vai ser distribuída? Ela vai ser distribuída conforme estiver estabelecido no contrato. Perfeito? Então, vai ter um contrato entre o advogado associado e a sociedade de advogados que define como serão destinadas as sucumbências. Ok?
Ok? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Está tudo certo? Teríamos alguma dúvida com relação a isso? Essa é a oportunidade. Nós estamos aqui para conversar sobre essas questões, né? Uma vez que é importante que nós não saiamos aqui com nenhuma dúvida, tá? Alguém teria algum questionamento a fazer? Nós estamos falando com relação ao advogado associado. Pergunta, tudo tranquilo, né, querido? É simples, vocês veem que não há nenhuma dificuldade com relação a isso, é muito fácil, tá? Então, o que você tem que lembrar são essas situações. Primeira, o advogado associado não é sócio da sociedade de advogados. 2, ele não tem vínculo empregatício com a sociedade de advogado. Então, o que ele é? Ele é um colaborador. Tá? E, para isso, ele firma um contrato em que vai ficar estabelecido os seus honorários e a destinação da sucumbência. Nos casos da sociedade de advogados, os honorários de sucumbência serão, né, os honorários serão divididos entre o advogado associado e a sociedade de advogados. Tá? Então, com relação a esse tópico, simples assim, tá? Com isso, nós vamos para o tema da aula de número 8, né? Que são as sociedades de advogados e quais são os requisitos para a sua existência. É o segundo tema, sociedade de advogados, requisitos para o registro, né, dessa sociedade de advogados, que nós vamos encontrar lá na aula de número 8. Já estou acessando ela aqui para que a gente possa conversar sobre isso, tá? Aula 8. Aula 8. Só um minutinho, já vamos estar lá. Aula 8. Eu quero que vocês, em caso de dúvida, tá? Não deixe passar aqui. É a oportunidade de nós esclarecermos todas as nossas dúvidas com relação a esses questionamentos. A aula 8, nós vamos falar então sobre sociedade de advogados e esses requisitos, né, que a sociedade de advogados tem para que possamos fazer o seu registro, tá? A gente sabe que sempre, né, dentre as formas de exercício da advocacia, sempre existiu aqui no Brasil a sociedade de advogados, né? Agora ela vem se regularmente estabelecida a partir de 1994, com a Lei 8.906, né, que é o nosso estatuto. E existem 2 tipos de sociedade de advogados. Lembram-se? Nós temos a sociedade de advogados simples. Bom dia, nossos amigos da coordenação. Espero que tenham tido um final de semana ótimo. E nós estamos começando a nossa semana com uma revisão dos conteúdos do segundo bimestre. Uma ótima semana para todos da coordenação. Voltando, portanto, à nossa aula, eu estava dizendo para vocês que, com relação aos tipos de sociedade de advogados, eu tenho a sociedade de advogados simples, certo? Que é aquela sociedade chamada de pura, e tenha uma novidade, a sociedade unipessoal de advocacia. Ok? Porém, ambas precisam de alguns requisitos para se constituírem como pessoas jurídicas. É com relação a esses requisitos que nós vamos ver agora, tá? O artigo 15 do Estatuto, ou seja, da Lei 8.906 de 94, diz o seguinte: os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia
na forma disciplinada nesta lei e no regulamento geral. Então, nós vamos ter sociedade unipessoal e vamos ter a sociedade de advogados, ou a sociedade simples de advogados, perfeito? O que nos interessa nesse momento é saber quais são os requisitos para a formação dessas sociedades. É este o tema que nós vamos ver agora aqui, e ele está na aula 8. Vamos imaginar que você queira formar uma sociedade de advogados. O que é necessário? O que é preciso? Vamos ver? Primeiro, para formar uma sociedade de advogados, é necessário que ela seja composta somente por advogados inscritos e não proibidos de advogar. Só pode constituir uma sociedade de advogados aqueles advogados que forem inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional da sede daquela futura sociedade, e que estes advogados não estejam proibidos de advogar. Ou seja, não podem ser advogados impedidos de advogar, tá? E nem incompatíveis, tá? Então, o primeiro requisito, só podem formar uma sociedade de advogados os advogados inscritos na OAB, que não estão proibidos de advogar. Tá? Onde está o fundamento legal? Lá no artigo 16 do Estatuto. Não são admitidas a registro, nem pode funcionar todas as espécies de sociedade de advogados que incluam como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Tá? Alguma dúvida até aqui? Esse é o momento de nós esclarecermos. Então, é o primeiro requisito que nós terminamos de ver. Segundo requisito, né, que nós não podemos perder de vista. A sociedade de advogados, ela se submete às regras constantes do Código de Ética e Disciplina naquilo que couber. Assim como o advogado autônomo, assim como o advogado empregado, responde, né, em caso de violação do Código de Ética, as sociedades de advogados, tanto as sociedades unipessoais como a sociedade de advogados, responderão, ou seja, estarão sujeitas a responder nos termos do Código de Ética e Disciplina da OAB. Tá? Está lá no artigo 15, parágrafo 2º. Aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina naquilo que couber. Perfeito? Perguntas até aqui? Se tiver perguntas, esse aqui é o momento de nós esclarecermos. O registro da sociedade de advogados. Aonde que eu vou registrar a minha sociedade de advogados? A regra é que, estabelecida no Código no Código da OAB, no Estatuto da OAB, é que para que a sociedade profissional possa ter a sua personalidade jurídica constituída, ela deve ser registrada no Conselho Seccional da OAB no território em que estabelecerá a sede da sociedade. Se a sede da sua sociedade for aqui em Mato Grosso, vamos imaginar que você terminou o curso de Direito, passou no exame de ordem, você mais 3 colegas resolvem montar uma sociedade de advogados aqui em Cuiabá. O que eu vou fazer? Eu vou, cumprindo aquelas exigências que o Estatuto estabelece, registrar minha sociedade na seccional do OAB de Mato Grosso, porque a sede da minha sociedade está aqui em Mato Grosso, está em Cuiabá. Perfeito? Dúvidas? Então, seguimos. O artigo 15, lá no parágrafo 1º, diz:
a sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia adquirem personalidade jurídica com o registro aprovado de seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tiver sede. É aquilo que nós terminamos de falar para os senhores há poucos instantes, tá? Então, vamos seguir. Outro detalhe com relação à sociedade de advogados é a exclusividade do advogado na mesma área do Conselho Seccional. Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia, ou integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia com sede filial na mesma área territorial do respectivo Conselho Seccional. Como que é isso? Vamos explicar. Se você compõe uma sociedade de advogados aqui em Mato Grosso, você não poderá fazer parte de outra sociedade de advogados aqui no mesmo estado. E nem fazer uma sociedade unipessoal de advocacia. Você tem que ser exclusivo daquela sociedade que você compõe. Ah, mas eu poderia participar de uma sociedade lá em Rondônia? Pode, desde que a sociedade de advogados sua, que você pertence aqui em Mato Grosso, aqui em Cuiabá, não tenha filial lá em Rondônia. Porque se tiver filial, você fica impedido também de fazer parte da mesma. Perfeito? Alguma dúvida? É o momento. Então, vamos seguir adiante. Não há dúvida, vamos para frente. Não fiquem em dúvida, gente. Qualquer coisa, pode perguntar, que nós estamos aqui exatamente para... Esse momento é o momento de nós tirarmos nossas dúvidas, tá? Vamos adiante, então? Estamos falando sobre os requisitos para a formação de uma sociedade de advogados, tá? Ou uma sociedade unipessoal de advocacia. O artigo 15 do Estatuto, lá no seu parágrafo 4º, é que trata da parte que nós terminamos de falar, a parte legal. Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia ou integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia, com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional, tá? É a base legal daquilo que nós terminamos de explicar para os senhores. Outro requisito, não representar clientes com interesses opostos. A mesma sociedade de advogados, vamos imaginar que você tem uma sociedade de advogado que tenha 3 sócios, tá? Então, você não pode fazer a defesa de um réu se o autor é cliente daquela sociedade de advogados. Então, por quê? São clientes com interesses opostos. A sociedade não pode fazer essa defesa quando houver interesses opostos, tá? Está lá no artigo 15, parágrafo 6º do Estatuto. Os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar em juízo clientes de interesses opostos. E no artigo 17, lá do Código de Ética e Disciplina, os advogados integrantes da mesma sociedade profissional ou reunidos em caráter permanente para a cooperação recíproca não podem representar em juízo clientes com interesses opostos. Tá? Então, aqui fica bem claro isso que nós queremos dizer. Tá? Não é possível a mesma sociedade defender clientes com seus interesses opostos. Tá? Mais outro requisito. Prática exclusiva de atividade advocatícia. A sociedade de advogados é uma sociedade simples, pura, e só pode ter como objeto
a prestação de serviço de advocacia. Ela não pode desenvolver outras atividades estranhas à advocacia. Então, eu não posso ter uma sociedade de advogados que também seja de contabilidade, que também seja uma sociedade que presta serviços de corretor de imóveis, por exemplo, tá? Sociedade de advogados é para prestar serviço exclusivo de advocacia, tá? Uma outra característica da sociedade de advogados é não possuir nome de fantasia, tá? A sociedade de advogado não pode... Bom dia, Josué, seja bem-vindo. A sociedade de advogados também não pode possuir nome de fantasia, tá? Então, basicamente, são essas as características, né, de uma sociedade de advogado. Eu quero lembrar para vocês que nós estamos fazendo a revisão. Já falamos sobre o primeiro item, né, que é o advogado associado e os seus honorários. Agora estamos falando sobre os requisitos para registro de uma sociedade de advogados, e estamos terminando de falar, e vamos partir para um tema do qual vocês fizeram um trabalho nele, com ele. Não sei se vocês vão se lembrar que a parcial 2, ele tratou de um trabalho que nós fizemos com relação ao advogado empregado, tá? Advogado empregado, que foi o tema que nós desenvolvemos na aula do primeiro bimestre. Tá? É isso aqui. Deixa eu arrumar aqui um minutinho. Aqui, ó. Formas de exercer a advocacia. O advogado empregado. Nós vamos. Esse tema foi um trabalho que os senhores fizeram, né, com relação a essa questão. Eu quero lembrar para vocês que aqui nós tínhamos, né, mais uma vez, os autônomos, empregados e sociedade de advogados. O que é isso aqui? São aquelas formas, né, que eu tenho para atuar na advocacia. Já falamos sobre a sociedade de advogados, os seus requisitos, né, para ser constituída. Então, todos eles aqui, só para vocês relembrarem, né? Requisitos para a formação do registro da sociedade de advogados. Ela só pode ser formada somente por advogados inscritos e não proibidos de advogar. Ela está sujeita ao Código de Ética e Disciplina. E o registro tem que ser do Conselho Seccional da OAB. O advogado tem que ter exclusividade na mesma área do Conselho Seccional, não pode participar em mais de uma sociedade na mesma área do Conselho, não representar cliente com interesses opostos, né? E aí nós vamos para aquele tema que conforme eu disse para vocês, nós fizemos em forma de trabalho, que é o advogado empregado. É este que nós vamos falar sobre ele aqui agora. O advogado empregado, ele tem vínculo de emprego com o patrão, porém, este vínculo de emprego não lhe tira a sua autonomia. O que eu quero dizer com isso? O advogado empregado... Bom dia, Camila. Camila também chegou por aí. Não há, por parte do patrão, né? Não há por parte do patrão
desculpe, não há por parte do advogado empregado a subordinação, né? Ele tem uma independência técnica com relação ao patrão. Aqui eu tenho que separar, eu tenho dois tipos de vínculo empregatício. Eu tenho o advogado empregado em sociedade de advocacia e tenho o advogado empregado em sociedades mercantis comerciais. Tá? Há uma diferença entre essas duas. Tá? Como que funciona? Se você é advogado que é empregado de uma sociedade de advogados, um escritório de advocacia pode contratar como empregado um advogado que irá trabalhar lá. Né? Vai fixar os seus salários. Não existe teto para esse salário? Não. Isso é negociado, é um contrato de trabalho que vai estabelecer quanto o escritório vai te pagar. Quando o advogado é sócio, é empregado de uma sociedade de advogados, como ficam as sucumbências? As sucumbências são divididas entre o advogado empregado e os sócios da sociedade de advogados. Certo? Como que vai ser, então, essa divisão? Qual é a base disso? Quem vai dizer como será a divisão é o estatuto, o contrato. É o contrato que vai dizer como que vai ficar. É ele que vai estabelecer, né, essa regra que se propõe. Já o advogado que for empregado de sociedades mercantis, comerciais, já muda um pouquinho essa regra. Primeiro, da mesma forma como o advogado empregado de sociedades de advocacia não tem subordinação ao patrão, o advogado empregado em outras sociedades é a mesma situação, ele tem independência. O patrão não pode obrigar o advogado empregado a advogar para si e para seus familiares, né? Fora do interesse da relação de emprego. Se, por exemplo, você é empregado de uma grande revendedora de veículos, você é advogado empregado de uma grande revendedora de veículos, você não está obrigado a fazer o divórcio do gerente. Ah, mas você pode fazer? Pode, desde que você queira fazer. O que eu quero dizer aqui é que ele não está obrigado, você, advogado empregado, não está obrigado a advogar para interesses pessoais do patrão. Entendido? Tá? Salário. O salário, ele é contratual, vai depender do que for, né, avançado no contrato de trabalho. Tá? Carga horária do advogado empregado. É 4 horas por dia e 20 horas semanal. Mas pode haver acordo que altere esses horários aqui, tá? E se for dedicação exclusiva? Se o seu contrato exige dedicação exclusiva, 8 horas por dia, tá? 8 horas por dia. Então, 4 horas por dia, 20 horas semanais. Se for dedicação exclusiva, 8 horas por dia, né? Vai dar 40 horas. 40 horas semanais, tá? Aí vem uma grande questão, os honorários sucumbenciais. Nós falamos que quando o advogado for empregado de sociedade de advogados, ele divide as sucumbências com os demais sócios, com os sócios da sociedade de advogados. Qual vai ser o percentual dessa divisão? É o contrato que vai dizer, tá? E agora, quando for empresas comerciais ou mercantis, para quem vai os honorários sucumbenciais? Os honorários sucumbenciais vão para o advogado empregado. Porém, vocês não podem esquecer que
os honorários comerciais são bens disponíveis. Pode o advogado empregado, no contrato, abrir mão de percentual desse valor para o empregador, mas não está obrigado a fazer. É bem disponível, então tá, se ele quiser fazer. Tá? Regra, os honorários comerciais pertencem ao advogado empregado. Correto? Podemos, então, ir adiante, né? Então, o advogado empregado, vocês fizeram aquele trabalho, o trabalho foi muito bom, deu uma lidinha nele, tá? Principalmente com relação a essa questão desses honorários sucumbenciais, tá? A gente vai mais um pouquinho falar agora formas de exercer a advocacia. O advogado empregado terminou de falar no 3, né? Agora vamos para o 4, que é o tema mais novo, né? Publicidade profissional do advogado. Está lá no 10, essa publicidade do advogado. Vamos buscar aqui. Vamos buscar aqui. No 9 e 10. Né? Então, vamos pegar o 9 primeiro. A aula de número 9, que consta a respeito da publicidade na advocacia. Ela está junto com outras aqui, mas nós vamos já buscá-la. Publicidade profissional do advogado. A publicidade profissional do advogado está lá na aula 9, juntamente com onde tem também o tema Sociedade de Advogados, que nós terminamos de ver. Vamos para a publicidade da atividade do advogado, né? É uma série de regras. A publicidade, ela, na advocacia, ela está regulamentada principalmente dos artigos 39 a 47 do Código de Ética e Disciplina. Tá? Aqui ele vai nortear aquilo que o advogado pode fazer ou não quando trata-se de publicidade na sua área profissional. Existem algumas limitações para a publicidade na nossa área, tá? São essa publicidade que nós vamos tratar, o que pode fazer, o que não pode. A primeira característica que nós temos que observar é que a publicidade na advocacia tem que obedecer 3 pilares: informação, discrição e sobriedade. Então, todo aquele trabalho que nós formos fazer na área de publicidade tem que respeitar esses 3 pilares que estão aqui colocados: informação, discrição, sobriedade. Os meios para publicidade e suas vedações estão previstos no artigo 40 do Código de Ética e Disciplina. E vamos ver o que ele traz para nós. O artigo 44 do Código de Ética e Disciplina diz o seguinte: na publicidade profissional que promover ou nos cartões e material de escritório que utilizar, o advogado fará constar seu nome ou da sociedade de advogados, o número ou os números da inscrição na OAB. O que pode aparecer? No parágrafo 1º lá, tá? Do artigo 44 do Código de Ética. Poderão ser referidos apenas títulos acadêmicos do advogado e as distinções honoríficas relacionadas à vida profissional, bem como as instituições jurídicas de que faça parte, e as especialidades que se dedicar, endereço de e-mail, site, página eletrônica, QR Code, logotipo e a fotografia do escritório, o horário de atendimento e os idiomas em que o cliente poderá ser atendido. O que está proibido? É proibido, lá o parágrafo 2º do artigo 44, a inclusão de fotografia pessoal, ou fotografias pessoais ou de terceiro nos cartões de visita do advogado, bem como a menção de qualquer emprego, cargo ou função ocupado atualmente ou pretérito, no passado, né,
em qualquer órgão ou instituição, salvo o de professor universitário. Aqui eu quero dar uma paradinha para explicar para vocês. Se você vai fazer a publicidade do seu trabalho, você tem que observar obrigatoriamente o que estabelece o artigo 44 do Código de Ética e Disciplina, tá? Vamos imaginar que você vai fazer aquele cartão de visita. No cartão de visita, ou nos outros materiais do seu escritório, você tem que fazer constar o nome seu e o número da sua OAB. Se for sociedade de advogado, o nome da sociedade de advogados e o número da OAB dos sócios, tá? O que pode colocar no cartão lá? Você pode colocar apenas os títulos acadêmicos do advogado, distinções honoríficas relacionadas à vida profissional dele, tá? Bem como instituições jurídicas que façam parte. Botar endereço, e-mail, do site, página eletrônica, QR Code, logotipo, fotografia do escritório, horário de atendimento e o idioma. Isso você pode. Agora, você não pode, preste atenção aqui agora, você não pode fazer no seu cartão de visita, está vedado, está proibido colocar fotografia pessoal. Você não pode, no seu cartão de visita, colocar a sua fotografia. Nem tampouco de fotografia de outras pessoas, tá? Você não pode fazer menção a cargos ou empregos que você ocupa atualmente ou ocupou no passado. Vamos imaginar que você foi procurador do município de Cuiabá durante a gestão do Wilson Santos, quando o Wilson Santos foi prefeito. Você não pode colocar no seu cartão de visita, ex-procurador do município de Cuiabá. É verdade, é proibido. Ah, mas se eu for ou se eu fui professor universitário, posso? Pode. Por quê? O parágrafo 2º do artigo 44, ele abre essa possibilidade, né? Salvo o de professor universitário. Então, você pode colocar no seu cartão, tá? O seu nome, né? Beatriz Aleixo, não é Aleixo, não é Aleixo, professora do curso de Direito do Univag. É permitido. Aí poderia ser nenhum problema, tá? Então, é importante a gente ter em vista essa questão na hora da nossa publicidade. Ela não pode ser feita de outra forma, tá? Outra situação muito importante. É proibido a veiculação de publicidade por meio de estações de rádio, sala de cinema, canais de televisão, tá? É proibido também usar outdoor, painéis luminosos e outras formas, né, assemelhadas de publicidade. É vedado ainda que haja inscrição de identificação de advogado ou meio de sociedade em muros, paredes, veículos, elevadores, ou em qualquer espaço público, sendo assim qualquer pintura, adesivo, luzes, ou de qualquer forma de atrair a atenção do público em fachadas, automóveis ou locais públicos a priori estão proibidos, tá? Também não podemos esquecer, tá, que é vedada a divulgação do serviço de advocacia com outra atividade. Você não pode fazer publicidade lá. Escritório de advocacia e corretor de imóvel. Não pode, é vedado, é proibido. Tem que prestar atenção nessa questão, tá? Uma outra situação. O advogado, o profissional de advogado, que participar de programa de rádio ou televisão, ou em veiculação de matérias em colunas, artigos literários, culturais, acadêmicos, jurídicos, até mesmo na internet, mais que isso, o artigo 41 permite ao advogado manter a coluna no meio de comunicação social, física ou virtual, sendo proibido produção de conteúdo para captação de clientela. Entretanto, é proibido o fornecimento nestes meios de dados de contrato, como endereço de telefone. Curiosamente, é permitido o fornecimento do e-mail do advogado e conteúdos que ele produzir. Aqui está querendo deixar bem claro que o advogado não pode utilizar tanto da comunicação social, né, física ou virtual, para fazer captação de cliente. Tá? O advogado tem essa proibição sobre ele. A captação de clientela é proibida, por isso você não pode utilizar
de colunas, meios de comunicação para buscar, captar clientes, tá? Olha o artigo 40 do Código de Ética. Os meios utilizados para a publicidade profissional hão de ser compatíveis com a diretriz estabelecida no artigo anterior, sendo proibido a veiculação de publicidade por meio de rádio, cinema e televisão. Bem, tranquilo. Uso de outdoor, painéis luminosos ou formas assemelhadas de publicidade. Ok. As inscrições em muro, paredes, veículos, elevadores ou em qualquer espaço público. E aí vem relacionando tudo isso que é vedado. Agora, lembre-se vocês que é uma proibição muito grande, aquela que veda ao advogado utilizar meios de comunicação para comentar processos de colega seu. Estratégia de defesa, você não pode dar uma entrevista aí na televisão dizendo, olha, aquele habeas corpus que o doutor fulano de tal ingressou, eu acredito que não está certo, está errado. Isso é antiético. E a punição prevista no nosso Código de Ética e Disciplina. Tá ok? Como eu disse para vocês, são essas as principais vedações dentro da publicidade na advocacia. Eu vou pegar a tela do PowerPoint 10 para que a gente possa mostrar para vocês mais um pouco de publicidade e também desta aqui, e também vamos tratar ainda um pouco sobre a questão da advocacia, tá? Dos honorários de advocacia, para a gente poder fechar a nossa revisão. Só um minutinho, nós já vamos estar lá, tá? Só um segundinho. Ok, cadê você? Já vamos lá, só um momentinho. Tá aqui, você está aqui. Tá. Aqui na aula 10, fala ainda em publicidade, né? Depois vamos lá nos honorários. Vamos ver. 42, que trata também de algumas vedações, né? Ela proíbe uma questão. Preste bem atenção no inciso 1 do artigo 42. Está proibido ao advogado responder com habitualidade a consulta sobre matéria jurídica nos meios de comunicação social. Então, vocês observam aqui que é uma proibição. O advogado não pode responder habitualmente consultas sobre questões que envolvem direito nos meios de comunicação social. A gente vê muitos por aí, só que é vedado, é proibido. 2, debater em qualquer meio de comunicação causas sobre o patrocínio de outro advogado. Falei agora ali atrás, tá? É antiético você tratar de debater nos meios de comunicação causa que um outro colega seu está defendendo, né? 3, abordar tema de modo a comprometer a digna da profissão e a instituição que o congrega, que é a OAB, né? E divulgar ou deixar que seja divulgado lista de clientes e demandas. Também é proibido. E o último 5, insinuar-se para reportagem e declarações públicas, tá? Então, não se pode responder com habitualidade a consultas, né, nos meios de comunicação. Não deve debater nos meios de comunicação causa sob patrocínio de outro colega advogado. E lembrando que o conteúdo das publicidades sobre a advocacia estão lá no artigo 44 do Código de Ética e Disciplina que nós já vimos. Lembrando vocês também aquela questão do material que você impresso, o advogado pode utilizar, né? O que é permitido colocar? É permitido colocar nas publicidades o QR Code, foto do escritório, mas não pode colocar foto sua, tá?
com relação à referência a cargos que você já ocupou ou ocupa. Não pode. Mas pode se for de professor universitário. Se você foi ou é professor universitário, você pode, no seu material de publicidade, fazer essa referência. Outros cargos, não. Perfeito? E para fechar a nossa revisão, o último tema, né, que está lá na aula 10, que são os honorários advocatícios. Aqui eu quero que vocês prestem bem atenção. Os honorários advocatícios estão lá no artigo 22 ao 26 do Estatuto, tá? Bem como do 48 ao 54 do Código de Ética e Disciplina. São 3 tipos de honorários que nós temos: os contratuais, os sucumbenciais e os arbitrados. Estes 3 tipos de honorários que existem no meio advocatício, tá? Lembrando, mais uma vez, contratuais, sucumbenciais e arbitrados. É importante que você saiba o que é cada um desses tipos de honorários. Então, honorários contratuais, que também são chamados de convencionais. Os honorários contratuais ou convencionais são os pactuados entre cliente e advogado, verbalmente ou por escrito. Lembrando que o artigo 35 do Código de Ética e Disciplina da OAB prevê que é recomendável a sua celebração por escrito. Tratando de contrato verbal, caberá ao advogado o ônus de provar as suas alegações, tá? Então, este que nós vimos aqui agora são os chamados contratuais ou convencionais. Primeiro tipo de honorários. Segundo, honorários fixados por arbitramento judicial. O que é isso? Os honorários fixados por arbitramento judicial, eles se aplicam naqueles casos em que não houve uma estipulação contratual, ou que as partes não chegaram a acordo a respeito dos valores devidos. Aí, caberá ao judiciário fixar esses honorários, tá? Então, eles podem acontecer no caso de não ter o contrato escrito, né, contrato devidamente celebrado, e também por falta de acordo. Tá? O Código de Ética e Disciplina estabelece no artigo 22, parágrafo 2º, essas questões. Tá? Agora, atenção para esse aqui. Ó. Esse aqui é muito importante. Honorários de sucumbência. Lembram o que são sucumbências? Né? Sucumbência são valores devidos pela parte que perde o processo à parte que vence. Tá? Os honorários de sucumbência estão previstos no artigo 23 do Estatuto e no artigo 85 do CPC, do Código de Processo Civil. Esses honorários de sucumbências são arbitrados judicialmente em atenção ao critério estabelecido no novo CPC. Os honorários de sucumbência são devidos e pagos pela parte vencida ao advogado da parte vencedora. Cumpre aqui ressaltar, no entanto, que é o caput desse artigo que assegura aos advogados o direito aos honorários de sucumbência. Tá? Entretanto, diferentemente da redação original do dispositivo, os advogados podem sim dispor de seus honorários sucumbenciais. Então, o que você tem que ter de memória aí? O que são honorários sucumbenciais? Se são honorários sucumbenciais, então, são aqueles honorários arbitrados judicialmente, né, em que esses honorários são pagos pela parte vencida ao advogado da parte vencedora. Porém, lembrando vocês, como o Supremo Tribunal Federal já entendeu que os honorários sucumbenciais são disponíveis, pode o advogado, no contrato que fizer com a parte, estabelecer a divisão dessas sucumbências, mas, a princípio, ela cabe ao advogado. Perfeito? Tem também os chamados honorários assistenciais. São honorários que foi incluído em 2018 no Estatuto, como consequência da mudança do direito trabalhista. Tá? Os honorários assistenciais é quando o advogado defende em ações coletivas, né, proposta por sindicatos, por entidades de classe,
as sucumbências vão para os advogados, as sucumbências não, os honorários assistenciais vão para o advogado dessas entidades, tá? Antigamente ia para os sindicatos, aí com essa mudança não vai mais para o sindicato, tá? Então, basicamente, com relação aos honorários, são estes que nós temos que observar. Com isso, nós encerramos aqui a revisão desse material que nós temos para a nossa próxima avaliação bimestral. E eu me coloco aqui à disposição de vocês para, se alguma pergunta tiver, é o momento de esclarecermos. Perfeito? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de tratar do tema? Se não, eu dou aqui por concluída, né, a nossa revisão. Dúvidas, perguntas? É o momento. Tá tudo tranquilo, José? Vamos tirar um 10 de novo? Quero lembrar para vocês, tem a atividade avaliativa lá no AVA, tá? Não deixam de fazer. Não esqueçam de fazer a atividade avaliativa. Essa semana eu vou já soltar a parcial 2, tá? Parcial 1 já está lá, à disposição de vocês. Aí vai sair a parcial 2. E na segunda-feira nós vamos fazer a nossa avaliação do segundo bimestre, torcendo para que todos saiam bem, satisfatoriamente, e não precise fazer APF. Senão, caso contrário, vamos ficar com APF. Tá bom, Maria Eduarda? Tá bom, Josué? Camila? Kelita? Muito obrigado. Uma boa semana para vocês. Cuidado. Letícia? Vamos ter bastante cuidado, né, nessa questão da pandemia. Vamos nos cuidar. Se não tiver que ficar deslocando por aí, vamos manter o nosso isolamento. Se tiver que sair, use máscara e higienize as suas mãos. Um abraço e até semana que vem. Uma excelente semana para todos. Obrigado.